boa noite. O nosso trabalho é sobre ritidoplastia. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, como que funciona, né, todo esse processo, como que é feita a cirurgia da ritidoplastia. E mais para o fim do trabalho, a gente vai discutir sobre um artigo científico que o nome dele é Necrose de ritidoplastia. A ritidoplastia é uma cirurgia para o levantamento cutâneo e muscular da face e do pescoço. Também é para atenuação de rugas e linha de expressão e pitose tissular, que são esses sinais de envelhecimento que geralmente são mais aparentes no sulco nasogeniano, nas bochechas, na região frontal, na linha da mandíbula, no pescoço, na forma de rugas, sulcos, pitose e flacidez tissular. E o resultado dessa cirurgia, ela não interrompe o processo evolutivo de envelhecimento, que seria um processo intrínseco, né? E dessa forma, esses efeitos não são definitivos. Como que é feita a cirurgia de ritidoplastia? Antes do início do procedimento da cirurgia, antes de qualquer coisa, é feita a higienização dessa pele, né, a limpeza dessa pele, para que não haja excessos, né, de suor ou de maquiagem se a paciente tiver com alguma maquiagem no rosto, para eliminar micro-organismos vivos, né, como ácaros, bactérias, que vivem no ar e na poluição que a pessoa pode estar adquirindo antes de ir para a sala cirúrgica. Como que vai se iniciar a cirurgia, né? A primeira coisa vai ser aplicada anestesia local com a sedação ou anestesia geral. Isso fica a critério do cirurgião escolher. No caso da anestesia local com sedação, é que aquela área ela vai ficar dormente somente, o paciente ele não vai sentir. E a anestesia geral, ele vai ser colocado para dormir, né? Ele não vai ver e nem ouvir nada durante toda a cirurgia. As incisões, elas são feitas, né, de formas bem delicadas, quase imperceptível. Ela contorna as orelhas, sobe em direção ao couro cabeludo e posteriormente elas penetram na região pilosa, né, do couro cabeludo de forma horizontal e descendente. Nessa parte, as cicatrizes elas vão ficar o mais escondida possível. Então, quando elas vão para a região do couro cabeludo, é separada uma parte da frente do cabelo para que a incisão passe por dentro, para que ela fique bem escondida. A cirurgia ela tem duração de 4 a 5 horas, dependendo das associações cirúrgicas que o cirurgião pode estar fazendo junto com a cirurgia de ritidoplastia. Como as pálpebras, as sobrancelhas e o mento, que elas entram na cirurgia de blefaroplastia, que elas vão retirar o excesso, né, de gordura ao redor dos olhos. Elas também tiram a gordura na área inferior dos olhos, as bolsas de gorduras e as injeções de gorduras também, que é quando uma área do rosto ela fica um pouco mais profunda, forma um sulco, então o cirurgião ele vai fazer o preenchimento daquele sulco, né, daquele buraco que vai ficar com o excesso da gordura que vai ser retirada. E também a lipoaspiração. Como a ritidoplastia ela não entra na parte de tratamento de papada, caso o cirurgião ele também tenha que fazer a região do pescoço, é feita uma incisão bem na área central do queixo. Ele vai abrir, vai fazer essa incisão e vai aproximar os dois músculos da plastia. Ele pode estar costurando o músculo ou ele pode retirar um pedaço do músculo para que aquela área da papada ela seja diminuída. Com a cirurgia já em andamento, a primeira parte é fazer a remoção do excesso de pele. A pele vai ser esticada. Quando a gente está falando nessa pele, é a nossa parte do nosso tecido conjuntivo junto com o nosso músculo subjacente. Ele é elevado, né, a essa área com a incisão feita e ele vai ser bem esticado até para que a gente consiga ver o excesso daquela pele.
Na segunda parte, o músculo vai ser reposicionado de maneira que ele retome a posição original da face. Então, o músculo, né, ele vai ser elevado, reposicionado e tracionado para a parte de cima, para que a gente possa ver toda a parte da cirurgia que ela vai estar se remodelando. E na terceira parte é feita uma harmonização do rosto, onde vai eliminar as rugas profundas, né? E a flacidez, e é onde também é retirado o excesso de pele. E aí eles vêm fazendo a parte de cicatrização e faz o corte, né? Eles fazem pequenas suturas para que fique o mais delicado possível, o mais imperceptível possível daquela cicatriz. Após a cirurgia, o tempo de permanência no centro cirúrgico é cerca de 2 horas a mais para toda a preparação, né, do campo operatório e da pós-anestesia e a recuperação também do paciente. A internação ela é recomendada de 24 horas, de acordo com cada caso particular, vai depender de toda a avaliação que foi feita daquele paciente antes da cirurgia. Após isso é feito o curativo, que é como um capacete, ele vai envolver toda a cabeça do paciente e o paciente tem que permanecer com ele por 24 horas. Esse curativo ele serve para agilizar o processo de cicatrização. Por conta da pressão, ele vai ajudar a diminuir o inchaço, né, daquela região e ele vai evitar a formação de líquido, que também ajuda na sustentação, por conta que fica muito sensível a parte do rosto após toda a cirurgia. Após esse curativo, ele vai ser trocado por outro, né, uma bandagem um pouco mais fina, e ela vai permanecer ao longo de 3 dias com esse curativo, que deixa os olhos, o nariz e a boca expostos. À medida que o hematoma e o inchaço ele vai diminuindo, a gente já consegue ver um bom resultado da cirurgia, né? Um resultado muito bom, já com a modulação que o rosto vai ficar. Porém, o resultado final e a maturação também da cicatriz, ela vai demorar em torno de 12 a 18 meses, né? Para estar com o resultado final completo. Porém, a cicatrização ela vai mudando de cor do rosáceo, né, até o tom mais próximo ou semelhante do tom de pele. E também as cicatrizações são permanentes e são definitivas. Existem 3 técnicas de cirurgia, sendo o lift total, o mini lift e o lift frontal e coronal. A técnica de lift total, ela é uma técnica que vai tratar a flacidez e o excesso de pele em toda a face e pescoço, melhorando então a musculatura. Então, ela vai levantar a sua musculatura. Diante dessa cirurgia de lift total, vai ter uma incisão, então, na região temporal, descendo para baixo da pré-auricular, circulando então até o couro cabeludo, perto da nuca. Então, essa incisão, ela vai ficar bem discreta, porque por causa que o cabelo ele vai tampar, então ela vai ficar quase imperceptível. É uma técnica que tem bastante procura e é realizada para pessoas acima de 40 anos. A técnica de mini lift ela é diferente da técnica de lift total, porque o mini lift ele não vai realizar alterações profundas. É indicado quando se tem pouca flacidez na pele, corrigindo então a pitose tissular e as linhas de expressões. A incisão da técnica mini lift vai vir da pré-reta auricular, estendendo até o couro cabeludo, fazendo com que fique imperceptível também. E a terceira técnica é o lift frontal ou coronal. Essa técnica é indicada para a atenuação das rugas frontais e a queda da sobrancelha.
A incisão vai ser na região coronal do couro cabeludo, de orelha a orelha. Então, ela não vai dar para ver, ela vai ficar imperceptível. E nessa imagem mostra uma pinça. O que seria essa pinça? Essa pinça que vai ser utilizada na cirurgia. Através dessas técnicas de cirurgia que eu acabei de citar, o médico, então, ele vai fazer pontos internos para ter melhor sustentação na musculatura e para a cirurgia durar mais. Então, além de tirar o excesso de pele, ele vai conseguir então reposicionar as estruturas da camada muscular. Qual o papel da esteticista? Instruir a cliente sobre os cuidados com a pele. Então, cabe à esteticista explicar quais os traumas aquela cliente vai sofrer durante a intervenção cirúrgica. O processo de ritidoplastia é bem danoso para a pele. Há um descolamento daquela pele e posteriormente uma tração daquela pele para que o excesso de flacidez seja retirado, ou seja, um grande trauma. Então é importante que aquela pele esteja saudável, esteja íntegra, para poder passar por isso de forma excelente. Com o que podemos atuar? Então, o papel da esteticista é muito importante e traz inúmeros benefícios, tanto no que antecede a cirurgia, quanto no processo pós-operatório. A importância da limpeza de pele como recurso pré-operatório. Bom, a limpeza de pele ela é indicada antes de qualquer procedimento por conta da diminuição do risco de infecções posteriores. O papel das eletroterapias. A exemplo disso, a microcorrentes, que é indicada antes e depois da cirurgia. As eletroterapias, de uma forma geral, são muito utilizadas pelas esteticistas. Elas agem a nível celular, elas agem a nível tecidual, vão aumentar o metabolismo do tecido, vão aumentar a oxigenação, tudo o que vai interferir para uma boa cicatrização. Dermocosméticos, muito utilizados pelas esteticistas, eles têm grande concentração de ativos e esses ativos eles têm uma facilidade de permeação cutânea. Então, pensando no procedimento de hidratação e nutrição, que é muito importante no período pré-operatório, os dermocosméticos eles são super importantes. Os recursos pré-operatórios da ritidoplastia são limpeza de pele e higienização desta pele por 7 dias antes da cirurgia, tratamento cosmético com a finalidade de nutrir, oxigenar e vascularizar, drenagem linfática manual e massagem de 30 dias antes da realização desta cirurgia, eletroestimulação cutânea, MENS, que são as microcorrentes, com a finalidade de nutrir e bioestimular, massagem facial, o lifting e eletroestimulação muscular. Recursos pós-operatório: compressas frias com soro fisiológico ou chá de camomila gelado, alta frequência com finalidade de bactericida e deiscências do ponto para poder nutrir de forma indireta, microcorrentes para normalização, laser e LED para biomodular o processo inflamatório e o tratamento cosmético, que deve ser indicado pelo médico. Pós-operatório imediato. Temos a presença de faixas compressivas no local da sutura para uma melhor cicatrização e recuperação pós-cirúrgica, dor, edemas, hematomas e equimoses na região mais próxima à cirurgia, a mímica facial ela é dificultada, hipoestesia, que é a alteração de sensibilidade, a retirada dos pontos é de 10 a 18 dias, o resultado final é perceptível dentro de 4 a 6 semanas, mas onde evidenciamos a harmonização facial será dentro de 12 a 18 meses. E lembrando que no período pós-operatório imediato, o paciente permanecerá sonolento e poderá iniciar a dieta algumas horas depois, mas é claro, depende de cada caso, e isso será orientado pela equipe cirúrgica. Pós-operatório: o uso de analgésicos, que serão prescritos pelo médico. E lembrando que o uso desses medicamentos só deve ser feito apenas com o conhecimento médico.
É comum também o paciente observar assimetrias e pequenas irregularidades na face, que são absolutamente normais. Como, por exemplo, a metade da face nossa direita é diferente da esquerda, e inclusive a maneira de reagir à cirurgia é diferente. Assim, de um lado poderá haver mais edema que o outro, ou um lado absorver mais rapidamente o edema do que o outro. A sensibilidade da face também é diferente nesta fase. É comum o relato da sensação de que a pele parece um papel. Também, pequenas nodulações podem ser percebidas ao acariciar a pele da face. Sabemos que o organismo ele leva um tempo para se recuperar, então é imprescindível que o paciente tenha paciência e saiba esperar por esse tempo, pois os resultados eles não podem ser avaliados imediatamente, somente depois de mais ou menos 3 meses. Então, podemos conversar com o paciente nesse sentido, para que ele não fique ansioso e saiba esperar o tempo de recuperação, pois logo em seguida da cirurgia irão aparecer hematomas, muito edema, mas isso a partir do terceiro dia, que é quando começa a fase proliferativa. Aí começa a ter uma melhora. Como vocês podem também perceber nesta foto, foi demonstrada uma técnica para evitar possíveis complicações, principalmente o seroma. Essa técnica se chama rede hemostática de pontos transfixantes na pele, onde os médicos usam uma sutura com um fio muito fino sobre a pele, para diminuir o espaço que teve no deslocamento durante o processo cirúrgico. Orientações pré-cirúrgicas. Serão indicados alguns exames de rotina que devem ser feitos 10 dias antes da cirurgia. Também temos uma avaliação clínico-cardiológica para ver o risco cirúrgico, que também é recomendado. Não usar por 2 semanas antes medicamentos à base de AAS, que é o ácido acetil salicílico, anticoagulantes, corticoides de uso prolongado ou medicamentos para emagrecer. A abstinência do fumo deve ser feita por 30 dias antes da operação. Não devemos usar cremes faciais e corporais a partir da véspera da cirurgia. O jejum é de acordo com a recomendação médica, mas é mais comum 10 horas antes da realização cirúrgica. Comunicar o médico de qualquer anormalidade ou uso recente de medicamentos, alergias medicamentosas ou alimentares, ou alguma outra recomendação que venha a ser pertinente para essa cirurgia. Devemos guardar em casa os objetos pessoais, né, como joias, bijuterias, não devemos ir para salas cirúrgicas com esses objetos. Acordar de jejum no dia da cirurgia, tomar um banho completo e chegar ao hospital 60 minutos antes da cirurgia e devemos ir com um acompanhante. Se fizer o uso de tinturas do cabelo, é aconselhado que faça antes da operação, pois esses produtos poderão ser usados somente cerca de 30 dias depois. Orientações pós-cirúrgica. O repouso de atividades físicas e limitações de movimentos bruscos e amplos por 30 dias. O uso de antibióticos por 7 dias. A cliente deve deitar com o tronco elevado por almofadas e travesseiros, ou seja, na posição Fowler. Não deve deitar de lado ou de bruços até que seja autorizada pelo seu cirurgião. Banhos molhando a cabeça somente com autorização da equipe cirúrgica. A lavagem do cabelo deve ser feita somente com autorização médica. Para penteá-los, use os dedos ou pentes de dentes bem afastados, mas o mais indicado é o uso dos dedos, para não ocorrer uma tração na região, o que irá provocar a abertura dos pontos. E o uso de maquiagem é indicado 14 dias após a cirurgia. Não trocar ou manipular os curativos, mesmo que haja um pequeno sangramento, que é normal, e a cliente não deve assustar por conta disso. Todas as trocas de curativos deverão ser feitas pela equipe cirúrgica ou orientada por ela. Os retornos para retirada de pontos e avaliação pós-operatória são feitas com 8 dias de cirurgia.
E também, os retornos adicionais serão comunicados pelo cirurgião e devem ser seguidos para uma completa recuperação e avaliação dos resultados. Não deve dirigir por um período mínimo de 2 semanas. A sensação de olhos secos pode acontecer quando se associa à cirurgia das pálpebras, ou seja, a cirurgia de blefaroplastia. E geralmente é recomendado para essa sensação de olhos secos o uso de colírios e pomadas oftálmicas. Após um mês, ou até mesmo antes, a critério médico, poderá retornar às atividades físicas habituais, como ginásticas, natação, academia e entre outras. Neste período, somente é permitido lavar o rosto de forma suave, com sabonete neutro e cremoso. E para secar o rosto, o correto não é ficar esfregando a toalha, e sim ficar palpando lentamente, com cuidado. E se for usar toalha, que troque diariamente, mas o mais indicado é o uso de toalhas de papel. Uma observação é que em grandes sangramentos e edemas exagerados, unilateral e de acontecimento súbito, acompanhados de dor, devem ser imediatamente comunicados ao seu médico. Drenagem linfática manual reversa, utilizada especialmente em cirurgias plásticas, principalmente as cirurgias que têm amplas incisões. Pensando na ritidoplastia, por ser na face, a sua incisão é uma incisão grande e também passa por cadeias de linfonodos. A exemplo disso, passa pelos linfonodos pré-auriculares. Denomina-se drenagem linfática manual reversa o escoamento de linfa por vias que estejam íntegras, ou seja, são escolhidas vias que não tenham sido comprometidas durante as incisões cirúrgicas. O termo reversa refere-se à necessidade de desviar o líquido edematoso de uma área a outra. Bom, isso tem o objetivo de não sobrecarregar as vias comprometidas pelas incisões cirúrgicas. Caso contrário, se realizado de forma clássica, pode trazer resultados indesejados, como por exemplo aderências na cicatriz e alguns edemas pericicatriciais também. Pode ser realizada até que haja a reconstituição dos vasos, o fato que acontece geralmente de 30 a 40 dias. Vamos apresentar agora um artigo científico que é um relato de caso de necrose extensa na face pós-ritidoplastia. Isso foi apresentado no 12º Simpósio Mineiro de Intercorrências, no ano de 2018. Na cirurgia de lifting facial ou ritidoplastia, as principais complicações são o seroma, as deiscências de pontos, infecções, lesões nervosas com possível lesão da glândula parótida, porque uma porção do nervo facial é recoberta por essa glândula. Também hipertrofias cicatriciais e deformidades em lóbulos de orelha. Também temos o hematoma, que é a sequela mais frequente, que pode comprometer a irrigação sanguínea do retalho cutâneo. Dentre essas indesejáveis complicações pós-cirúrgicas da ritidoplastia, temos a necrose do retalho cutâneo, que tem difícil tratamento e grandes chances de gerar deformidades na região afetada. O objetivo deste artigo apresentado é discutir os aspectos de um caso clínico de ritidoplastia que evoluiu com grande hematoma bilateral, seguindo por rápida e extensa necrose facial, também bilateral. Esse caso clínico é sobre um homem de 62 anos com queixas de envelhecimento facial, principalmente excesso de pele e flacidez tissular em região palpebral, no terço médio e inferior da face. Ele é portador de doença de Parkinson, mas é controlada, e não tem histórico de tratamento estético ou procedimentos cirúrgicos. Foram realizadas então incisões temporal, pré-auricular anterior ao tragus da orelha, retroauricular e mastoide intrapilosa, ou seja, na região onde já tem folículo piloso. Realizou-se dissecação e tração do sistema aponeurótico muscular superficial pré-auricular, com ressecção, ou seja, remoção do excesso de pele. O paciente também foi submetido à blefaroplastia, que era uma de suas queixas, a blefaroplastia superior e lipoaspiração cruzada de região cervical, ou seja, região do pescoço, e também da região submentoniana. Essa cirurgia foi realizada pela manhã. E já no final da tarde, esse paciente apresentou um hematoma expansivo de face bilateral, sendo maior na hemiface esquerda. Os médicos então realizaram um procedimento invasivo em centro cirúrgico,
onde alguns pontos da sutura pré e retroauriculares tiveram que ser retirados e drenaram dali cerca de 150 ml de líquido do hematoma do lado esquerdo, que foi o mais comprometido. Fizeram então o descolamento da área, lavagem com soro fisiológico gelado, seguido de enfaixamento compressivo, para diminuir o risco de recidiva do hematoma. Mesmo com todo esse procedimento, no dia seguinte a face do paciente estava recoberta de equimose, o que acabou camuflando parte do tecido que já se apresentava isquêmico, ou seja, sem irrigação sanguínea. No quarto dia do pós-operatório, essa equimose já havia progredido para necrose tecidual. O tratamento adotado pelos médicos foi primeiramente o uso de Dersane, que é um óleo de girassol muito utilizado na área da cirurgia plástica, à base de ácidos graxos essenciais e vitaminas. Esse óleo, o Dersane, possui ação bactericida e revitalizante, auxiliando a pele no processo de cicatrização de feridas, escaras, dermatites, erupções e eczemas. Também foi realizado o desbridamento do tecido, somente quando as bordas e crostas começaram a se soltar. Nessa área onde o tecido foi desbridado, utilizaram um produto tópico à base de colagenase, que promove o desbridamento enzimático do colágeno e do tecido necrosado e desvitalizado, a fim de acelerar o processo de cicatrização. Durante 40 dias, esse paciente foi atendido diariamente pelo médico responsável, até que houvesse evidência de tecido de granulação exuberante na região, que é um tecido rosado devido aos vasos capilares sanguíneos neoformados, com a função de preenchimento do leito da lesão e barreira contra infecções. Após 90 dias, a ferida já apresentava contração e epitelização, com o processo cicatricial quase completo. A hemiface direita do paciente, a menos afetada, sofreu cicatrização por segunda intenção, devido à perda de tecido e significante resposta inflamatória local. Isso é quando as bordas estão distantes e acontece o fechamento centrípeto da lesão. Por isso, não precisou de cirurgia reparativa. Já a hemiface direita, que foi a mais afetada, sofreu cirurgia corretiva no 5º mês de pós-operatório, desta vez sem intercorrências e com resultado estético satisfatório. Bom, agora com algumas imagens, mostramos para vocês aqui na primeira imagem do canto esquerdo. É a hemiface esquerda do paciente com a área necrosada. Vocês podem perceber que ela é muito mais extensa do que a figura número 2, da hemiface direita. A área de necrose é bem menor na hemiface direita. Na terceira figura, vocês já podem observar a hemiface esquerda, aquela que tinha sido mais afetada, com o tecido de granulação. Ou seja, houve todo o desbridamento da área necrosada e agora ele está em processo cicatricial. Na quarta figura, vocês podem já observar a ferida em processo de epitelização, na hemiface esquerda também. Diante desse caso, destacamos que o principal fator de risco para a necrose pós-cirúrgica é o tabagismo, porque a nicotina aumenta a adesividade plaquetária e viscosidade do sangue, o que leva a tromboses oclusivas microvasculares e então a isquemia, prejudicando cicatrização e irrigação do retalho tecidual. Por isso, pede-se que o paciente não fume por 30 dias que antecedem a cirurgia. Como curiosidade, dizemos a vocês que alguns médicos recomendam que esse período sem fumar seja de 1 ano, e há até mesmo médicos que não realizam cirurgia caso o paciente seja tabagista. De acordo com a literatura, a incidência de hematoma na ritidoplastia é de 0,2 a 8% do total dos casos, enquanto a de necrose de pele, como consequência ou não de hematomas, varia de 0,2 a 3% dos casos. Sabe-se que, quanto menor o descolamento do tecido e quanto mais profundo o plano operado, menor é o risco de necrose tecidual. O autor concluiu então que, mesmo que haja necrose significante no retalho tecidual, é possível tratá-la de forma conservadora, com cuidados locais e curativos diários, e obter então um resultado estético satisfatório. No que diz respeito aos tratamentos estéticos de nossa área, considerando as sequelas, complicações e a fase em que se encontra o processo cicatricial, e somente quando liberado pelo médico, poderíamos utilizar nessa lesão a alta frequência de forma indireta, durante a fase proliferativa, que seria quando já houvesse o tecido de granulação. A alta frequência teria função bactericida e de nutrição do tecido, pois aumenta a oxigenação e a circulação local. A microcorrentes também poderia ser utilizada para a normalização do tecido e absorção de possível hematoma residual
nesta área. E em caso de fibrose, poderíamos utilizar a radiofrequência, mas somente se a paciente ou o paciente não apresentasse déficit sensorial na área. Caso houvesse algum grau de hipoestesia, poderíamos também tratá-lo com exercícios de estímulo sensorial. Como já citado anteriormente no nosso trabalho, vale ressaltar que cabe também a nós, esteticistas, orientar o paciente em relação ao pré e pós-operatório, mostrando as práticas que devem ser adotadas para que ele tenha mais conforto e segurança no processo de recuperação. Vale ressaltar também que os recursos pré-operatórios, quando realizados, podem minimizar a chance dessas intercorrências, pois a pele e toda a rede de vasos sanguíneos e linfáticos estará mais bem preparada para receber os traumas consequentes da cirurgia e terão uma maior capacidade de recuperação. Essa foto foi tirada de uma pessoa próxima de nós, mais precisamente da avó de uma das integrantes do grupo, com 76 anos de idade e que realizou a ritidoplastia há mais ou menos 10 anos. Como podem perceber, esta é a cicatriz pré-auricular que se estende até a região da nuca. Mesmo sendo em região pilosa, não houve alopécia como consequência. Na época, houve um bom processo cicatricial, sem intercorrências, e o resultado foi essa cicatriz normotrófica, quase imperceptível. Agora vamos mostrar algumas fotos de antes e depois. E como vocês podem observar, a cirurgia de ritidoplastia, ela é muito eficiente mesmo. A pessoa nem parece ser a mesma de antes. Como vocês podem ver, as rugas, as linhas de expressão na fronte, elas melhoram. As olheiras melhoram muito. O sulco nasogeniano também tem um ótimo resultado. E podem perceber a diferença do ângulo desta mandíbula da paciente. Bom, desta forma finalizamos o nosso trabalho. Deixamos para vocês aqui uma frase para que vocês possam refletir, seguida de um vídeo pertinente ao trabalho. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada.